Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Assim como sabe também que a gente sempre recebe uma convidada ou um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com a Valdirene do Nascimento, ela que é massoterapeuta e terapeuta holística da empresa Benticare, que vai conversar conosco aí sobre um assunto muito importante para todas as pessoas, não só para os idosos, porque do lado do idoso sempre tem uma pessoa de uma outra faixa etária aí que precisa muito ouvir os assuntos que a Val tem para falar para a gente. Então, obrigado. Obrigada eu pelo convite mais uma vez, por estar aqui na TV Guarujá. Muito Depois obrigada, de TV Itapema. Encontros, corridas, agendas corridas, né? Conseguimos finalmente conversar. Conseguimos, sim. O Val, vou te chamar de Val, pode ser? Sim, fica à vontade. Pode me chamar de Val também. Tá bom, Val. Vamos começar, se vocês pudessem explicar o que é a Benticare, o que é a empresa Benticare. O que acontece, Valdir, para você entender um pouquinho o que é a Benticare. A Benticare veio com uma proposta inovadora de estar aí dando consultoria num processo que está acontecendo naturalmente no nosso país, que é o envelhecimento, a longevidade. Diante dos novos aspectos da nossa população, onde a taxa de natalidade está cada vez menor e a taxa do envelhecimento cada vez maior, eu identifiquei uma necessidade grande de dar um suporte, instrução, conhecimento, enfim, para as pessoas, não só as pessoas que estão envelhecendo, os nossos idosos, mas também para as famílias delas, principalmente. Como você mesmo falou, atrás de um idoso tem um cuidador. Certo. Esse cuidador, ele pode ser um cuidador profissional ou ele pode ser um cuidador familiar, que nós chamamos, que foi nomeado pela família ou então pela própria consequência da vida. Então, a Benticare, ela vem com esse propósito, dar uma estrutura física, psicológica, emocional e social para o idoso ou para a família dele, conforme as necessidades dela. Entendi. Há um processo é evidente, né, e é visível assim, para qualquer um, menos um leigo ou pessoa que nunca parou para pensar nisso, que parece que os idosos, as pessoas estão vivendo mais, é isso? Exatamente. Vivendo mais que se fala? Exatamente, é isso que está acontecendo. O problema é viver mais e melhor, né? A longevidade está acontecendo. Na verdade, há um aspecto bem interessante nesse sentido, porque com o Estatuto de Idoso, que veio aí em setembro de 2003, certo. Dia 1º de outubro de 2003, foi sancionado aí o Dia Internacional do Idoso, já veio aí nesse trabalho tentando assim, vamos dizer, conscientizar as pessoas do que estava acontecendo no nosso país, do envelhecimento. Então, o que está acontecendo? Realmente nós estamos vivendo mais. Que bênção, né? Em 1940, a média da população era de 46 anos. Hoje é 76, quer dizer que foram 30 anos exatamente dessa evolução. Ótimo, significa que a medicina ela está nos trazendo essa longevidade. As doenças crônicas, elas já têm tratamento e essas pessoas estão vivendo mais. Entretanto, com esse processo da longevidade, existe aí, às vezes, infelizmente, não um processo de qualidade de vida. Que aí é onde nós estamos aprendendo, estamos engatinhando, o Brasil ainda está engatinhando frente à Europa, como a Espanha e Portugal, que já tem uma política em relação ao idoso, nós estamos engatinhando. Então, o que acontece? Hoje, os aspectos, as doenças, as demências e várias situações que nós estamos ouvindo, não estamos sabendo como trabalhar com elas. Entendi. Principalmente a família, como lidar com esse idoso, como lidar com as situações novas que se apresentam. Então, realmente, nós estamos vivendo mais, entretanto, não com mais qualidade. Nós ainda estamos gatinhando nesse processo. Como é que funciona a atividade assim na prática? Por exemplo, nós estamos até já passando do lado do seu nome, passando o seu telefone ali. Quem te liga? O familiar, o idoso? Olha, eu preciso aqui, estou com... às vezes uma cirurgia que foi feita, uma coisa, e as pessoas, a vida é tão dinâmica que as pessoas às vezes não podem... Exato. Não sabem nem... A forma, o contato que vem são diversos. Às vezes vem pelo próprio idoso,
como eu sou massoterapeuta e terapeuta holística, o próprio idoso, eu tenho a Benticare, então uma empresa divulgada, ele vem através de mim procurando esses cuidados, porque às vezes ele tem dores, às vezes ele tem solidão, às vezes ele tem depressão, várias situações que se apresentam para ele como uma novidade, às vezes ele não tem ninguém. Ou às vezes tem alguém, um filho que mora fora, às vezes fora do Brasil ou fora da residência dele, ele está sozinho, então muitos me procuram. Esses são os que têm um pouco mais de qualidade, né? Eles mesmos procuram para entender como funciona o processo e como eu poderia ajudá-los. Outros não, a própria família me liga, situações, por exemplo, de demência, situações de queda, situações onde o idoso vai ficar acamado, limitado, me procura para saber o que fazer. Entendi. Como agir, o que é necessário, porque é importante que entendamos que o fato do idoso estar na maior dificuldade dele, que seria limitado, acamado, não quer dizer que ele não tenha aí os seus desejos, as suas vontades. Então é necessário que se respeite isso. Esse cuidador, muitas vezes familiar, que às vezes ele não tem escolha, ele é nomeado pela consequência, às vezes normalmente são mulheres, são as filhas ou noras, eles acabam assumindo esse papel sem a menor instrução e sem o menor preparo. Então ele não sabe que esse idoso precisa ter um acompanhamento médico, mas não é só um médico geriatra, ele precisa de nutricionista, porque muitas vezes acamado, ele vai ter um aumento do peso, então a alimentação tem que mudar, às vezes é necessário que ele tem atendimento odontológico, ele precisa ter esse acompanhamento, porque através da boca, de problemas dentários, nós temos várias infecções, né? Ele precisa ter um acompanhamento de um gerontólogo também, que é o médico, ou então, na verdade, não precisa ser uma medicina, não é um médico necessariamente, mas um profissional que tem aí, estuda os aspectos de evolução do envelhecimento, quer dizer, tem várias áreas para que ele seja atendido. E a família não tem ideia, então ele acha que só colocar um cuidador, só dar comida e dar banho, já é aí para ele o necessário, mas não. Por quê? Valdir, se você não der esse respaldo e dispor para ele essa evolução, ele vai cada vez mais declinar. O idoso. O idoso e o cuidador. E o cuidador também. Exatamente. Né? Porque é importante a gente saber que quando esse cuidador ele é nomeado por consequência ou então por uma opção... Geralmente da noite para o dia, né, Val? Geralmente da noite por dia, ele sai do cunho social. Ele passa efetivamente a viver 7 dias da semana, 24 horas por dia, em função desse idoso. Porque às vezes ele vai até sair, aí fica um irmão, um primo, alguma outra pessoa, mas ela não tem a mesma vivência que esse cuidador. Então ele precisa estar dando respaldo via telefone, enfim, ele não sossega. Porque para ele é o 100% daquele idoso. Então o que acontece é que hoje você tem o idoso e o cuidador tendo necessidades especiais em que você tem que atender. Então, a Benticare, eu tenho essa proposta. Então, eu faço a visita domiciliar, faço aí uma análise, uma anamnese, faço um cenário, desenho esse cenário todo, estrutural, físico, médico, social, como é essa vivência, quais são as necessidades dessa família e faço aí essa consultoria e indico para a melhor forma para que isso seja revertido de bem-estar para o idoso e para todos os familiares. Nós vivemos num ambiente assim de carência, né, de carência financeira, assim, tal. Eu te pergunto assim, bem diretamente, assim, é caro um tipo de assistência desse? Olha, vai depender da necessidade da família, é o que você está falando. Às vezes você só precisa de um cuidador, então o valor é X. Tem várias empresas cuidadores no mercado. É importante que você tenha aí uma referência. Isso eu sempre dou, muito importante. Quais são os aspectos desse cuidador profissional para esse idoso? Depende exatamente da necessidade da família. Às vezes ela vai precisar de um acompanhamento contínuo, às vezes ela vai precisar das terapias integrativas, que a gente chama, que é da massoterapia, as massagens. Ele pode precisar da aurículo, ele pode precisar da cromoterapia, ele pode precisar da aromaterapia, reflexologia, isso tudo a gente trabalha individualmente. Então, assim, os aspectos de bem-estar são inúmeros. Então, eu não consigo te falar, custa tanto. É necessário essa visita para se identificar essas necessidades. É acessível, muito acessível. Até porque
vamos entender algo. Existem realmente esse envelhecimento sem qualidade, mas existe o envelhecimento com qualidade, onde a família tem condições de dar suporte a esse idoso, ou esse próprio idoso tem essa condição de dar esse bom suporte. Claro, né? O que ele precisa de instrução, desse apoio, isso é o mais importante. Então, eu sempre falo assim, independente da sua condição, me ligue, porque também tem a parte humanitária do processo, né? Por isso eu escolhi cuidar de pessoas e idosos. Então eu sempre converso, eu sempre atendo e sempre falo das necessidades. Com essas mudanças de faixa etária, assim, que você falou logo no começo do programa, quando a gente fala idoso, com quantos anos a pessoa pode falar eu sou idoso? Tá. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a partir dos 60. Em países desenvolvidos, como a Europa, a partir dos 65. Entretanto, é importante a gente entender que hoje tem a terceira idade, que é dos 60 até os 77, e aí você tem a quarta idade, que foi o que aconteceu com a evolução dos nossos idosos, onde eles passam dos 79 e vão infinito. Aí não existe mais. O que a gente chama de superidoso, quando tem ali 84, 85, então a gente chama de superidoso. É a quarta idade. Hoje nós já temos a quarta idade. A gente vê muita preocupação, assim, né, governamental principalmente, né, com relação aos custos, o custo do idoso, né, quanto que vai custar aquele idoso, assim, questões previdenciárias, tudo a gente é bombardeado diariamente aí com a necessidade de reformar a previdência e tal. Logicamente que o governo não é burro e já antevê tudo isso que você está falando de uma forma monetária, né? Sim. Quanto que vai custar lá na frente a previdência social. Agora, política mesmo, né? A gente estava até conversando fora da entrevista, política pública mesmo para idoso, o país não está nem engatinhando ainda, né? Na verdade, começou a se falar desse assunto devido a essas mudanças que eu estou te falando. Então, quando nós procuramos, nós conseguimos ter algumas informações nesse sentido, mas ainda está se engatinhando. Para você ter uma ideia, nós temos aí o Estatuto do Idoso, que foi feito em 2013, e aí nós temos uma outra política de 1994, que foi a primeira, que regulamentava alguns itens do idoso. Depois eles aprimoravam esse processo e passou para o Estatuto do Idoso em 2003. Entretanto, agora já está tramitando na Câmara dos Deputados uma subcomissão para poder analisar esses aspectos, porque esse aspecto, quando foi montado lá, quando foi criado em 2003, ele era um aspecto subjetivo, supunha-se que a população viveria tantos anos. Hoje ele é efetivo. Então, o que acontece? Tem mais de 134 projetos para o quê? Atualizar o Estatuto do Idoso, para se adequar a essa nova faixa etária que nós estamos tendo. E o que você falou é pertinente. Para você ter uma ideia, um dos maiores custos do nosso país com o idoso é da queda. Quando o idoso cai, normalmente ele fica entre 7 e 8 meses para recuperação. Muitos ficam internados muito tempo e quando ele sai do hospital ou volta ao convívio social, ele não volta 100%. Então, às vezes, ele volta cadeirante, ele volta com muletas. Então, o que acontece? Aumentando aí o custo com os cuidados com esse idoso. Por isso que está tramitando tanto essa atualização dessas legislações, das duas legislações que nós temos no Brasil. Super importante, né? Sim. Essa discussão, né, sobre esse assunto, né, para que as pessoas consigam entender que não é só aconteceu uma fatalidade com o idoso, deixa lá na cama, lá, de fato é muito importante, né? Agora, o Val, tem, assim, na prática, assim, desculpa pedir assim, na prática, assim, por exemplo, a pessoa está com um idoso lá em casa, lá tal, que precisa de cuidados. Que tipo de terapia, de terapias que você oferece, assim, que a empresa oferece, aliás, que tipo de coisa que pode melhorar a qualidade de vida do idoso, com relação ao seu próprio bem-estar físico, assim? Sim, são inúmeras, Valdir, são inúmeras. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem as PICS, são as práticas integrativas complementares oferecidas pelo SUS, que hoje estão 29 práticas, que vai desde a yoga, aromaterapia, cromoterapia, temos a acupuntura, que é uma das mais antigas, a fitoterapia. Então, assim, nós temos uma infinidade de terapias que hoje, inclusive, ela já é oferecida pelo SUS, mas vamos aí desmistificar um pouco isso, ainda não é tão fácil achar. Porque para você conseguir trabalhar com essas terapias pelo SUS, você tem que apresentar um projeto, né? Por exemplo, se for no caso
para a prefeitura ou por estado, para eles poderem disponibilizar essa verba para você trabalhar com esse atendimento. Entretanto, o projeto ele já existe, né? Então essa portaria ela já existe disponibilizando isso, o que poderia ser utilizado também para os idosos. Então o que acontece? Deixa eu só te explicar porque eu falei isso. Então, na verdade, isso está engatinhando agora no Brasil, mas nós, como terapeutas, já trabalhamos com isso há muito tempo. Então, as terapias, elas são excelentes para o idoso. Então, você tem as massagens estimulantes, você tem as massagens relaxantes, inclusive eles ficam muito deitados, você tem a parte de reabilitação, que a gente pode estar trabalhando, inclusive a parte de gerontologia também entra nisso, como eu falei, a parte da nutrição, você tem aí aurículo, porque na verdade para as terapias nós usamos muito a reflexologia, que são as plantas dos pés, as palmas das mãos e das orelhas, que é onde temos microsistemas, que nós também temos o processo de estabilização. A aromaterapia, que nós utilizamos aromas de óleos essenciais, extraídos das plantas, das flores, etc. e tal, que estimulam o bem-estar, trabalham diretamente com o nosso sistema nervoso. Nós temos a cromoterapia, que hoje já é evidenciado aí, que é muito eficaz nesse processo do bem-estar. Então, as terapias, elas são inúmeras. Inclusive, nós, como terapeutas, normalmente não atendemos um idoso ou, enfim, uma pessoa com uma terapia só. Normalmente, a gente faz uma terapia integrativa, com 3 ou 4 terapias ao mesmo momento. Não precisa viver aquela brincadeira que eu vou fazer, logicamente, aquela idade do condor. Não, o ostracismo não. Não precisa não. Uma vez me falaram, não sei se procede, assim, que você falou, por exemplo, das quedas, né? Que são causas absurdas, né? Em termos de quantidade, né? Sim, são 1 a cada 3 idosos até os 84 anos vão sofrer uma queda. Aí me falaram uma vez que às vezes não é porque o idoso caiu e escorregou uma coisa e quebrou um determinado osso. Às vezes o próprio osso quebra e provoca a queda, né? Perfeitamente. Então o que acontece? Um dos processos fisiológicos do envelhecimento, muitos, é a osteoporose. Então o que acontece? Esse osso, né, que ele é firme e rígido, ele fica poroso. A gente fala como um chocolate, tem um chocolatezinho que ele é todo cheio de buraquinhos. Então esses ossos, eles ficam dessa forma. E aí, principalmente, fratura de membros inferiores, que é quadril, é o peso. O próprio peso dele andar vai fazer que haja essa quebra desse osso. Entendi. Sim, acontece bastante, principalmente de quadril e fêmur. Isso, por causa do peso. E quer dizer, tudo é reflexo da idade, né? Tudo é reflexo da idade, vamos viver mais, mas vamos viver um pouquinho Mas aí melhor. eu vou falar para você uma coisa. A gente sempre fala, quanto antes você começar a se preparar para o envelhecimento, melhor. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, por exemplo, os reflexos da nossa velhice, eles vêm da nossa condição de vida. Aquilo que você viveu é o seu registro, o seu corpo registrou dessa forma. Então, se você foi uma pessoa que viveu, teve um desenvolvimento desde criança, uma boa alimentação, prática esportiva, né, todo esse processo, você vai envelhecer melhor. Isso é fato. Você está querendo falar do cigarro? Eu estou falando para você do seu cigarro. Tá bom, já entendi. Então você com certeza vai aí envelhecer melhor. Se você é uma pessoa que foi fumante, né? Veja bem, né? Que teve aí uma alimentação, né, não muito balanceada, que não fez atividade física, com certeza a sua velhice ela vai ser um pouquinho mais dolorosa. Então a gente sempre fala, você tem 2 opções. Ou envelhecer bem, ou envelhecer mal, porque envelhecer você vai envelhecer, se Deus quiser. Entendi. Valeu a bronca. Val, a gente estava falando de geriatria, gerontologia, né? Queria que você explicasse assim, qual é a diferença assim, em esse tipo de, eu não sei, a gente fala assim, a gente fica preocupado, né, com a idade e tal. Parece que algumas moléstias, algumas situações são mais traumáticas, assim, mais agressivas. Eu falo especificamente, por exemplo, do Alzheimer, que apaga do idoso tudo aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua história de vida. Eu só ia pedir para você falar depois do intervalo, que o nosso papo embalou aqui, que eu até esqueci do intervalo. Ok. A cidade volta já. Depois do intervalo comercial, fica com a gente rapidinho.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a Valdirene do Nascimento, ela que é da empresa Beitcare, massoterapeuta e terapeuta holística, que está aqui falando para a gente de um assunto para lá de interessante e de importante, né? Somente para mim, eu já já sou um pré-idoso, tem pré-adolescente, tem pré-idoso agora, dessa idade, essa idade que é maravilhosa, né? A pirâmide populacional brasileira está praticamente se invertendo hoje em dia, com o envelhecimento maior da população, e há que se pensar, logicamente, em todos esses cuidados, né? A gente falou aqui sobre vários assuntos aqui no primeiro bloco, é uma entrevista para lá interessante, mas a gente deixou no intervalo aquela questão no ar, que é sobre a questão os estudos, né? Como a medicina e as terapias evoluíram a ponto de estudar as coisas, e aí você tem, por exemplo, um caso, né? Que tem pior em ficar velho, de ficar idoso, né? Eu falo velho toda hora, porque eu já estou ficando. Mas o que tem pior, parece que é uma doença muito agressiva, é o Alzheimer, né? Que te apaga tudo que você escreveu ao longo da sua vida. É verdade, Valdir. O que acontece hoje, pelo que eu tenho acompanhado e pelos os clientes que me procuram, sem dúvida alguma eu posso classificar para você como o Alzheimer o mais dolorido, porque ele apaga as memórias desse idoso, as referências, e ele vai desgastando a família como um todo. Totalmente. Né? Totalmente, porque esse idoso, a partir do momento que ele é diagnosticado Alzheimer, que vamos falar assim, que às vezes as pessoas confundem, como a gente tem outras demências, a depressão, a insônia e outras situações, às vezes as pessoas falam, não, ele está com Alzheimer. Né? O que antigamente a gente chamava do velhinho gagá, né? Porque hoje a gente sabe que é Alzheimer. E não é. Então são outras demências. Mas o Alzheimer, quando identificado corretamente por um médico, ele começa a ter aí vários estágios. Na verdade, ele vai do 1, 2, 3, é a evolução aí realmente da doença. E ela é cruel, porque você com um idoso com Alzheimer, inclusive essa parte do cuidado, ele é integral, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você não pode deixar ele sem monitoramento um segundo, porque ele faz coisas enlouquecedoras, como pegar faca, subir ao telhado, tirar a roupa, sair nu, porque ele perde totalmente essas funções cognitivas do que é certo, do que é errado, ou do momento que ele está vivendo. Então, o cérebro aí realmente ele judia. E na verdade, os neurônios, eles não se regeneram, então ele só vai se, degredindo aí. Tem terapia para isso? Tem. Na verdade, o que a gente faz as funções cognitivas, a gente tenta trabalhar o máximo possível para retardar essa evolução da doença. Às vezes consegue, às vezes não, porque às vezes vão perdendo movimento. Então, todos esses estímulos, como as terapias que nós falamos, elas servem e são aplicadas, sim, ao Alzheimer. E aí, só individualmente é que a gente vai saber a evolução do quadro, porque muitos estagnam, ficam ali anos, vivem 20 anos, outros não.
Agora, o fato da população estar envelhecendo, envelhecendo mais, envelhecendo mais, também pressupõe só coisa ruim, né? Também. Não. Pressupõe coisa boa. O idoso está fazendo mais sexo. Bom demais. Tá. Por mais tempo, vamos dizer. Olha, eu acompanho o Alexandre Kalash, que é um gerontólogo maravilhoso, ele tem 73 anos, ele aplica com ele mesmo e ele faz uma colocação extremamente interessante, que ele fala que nós temos os adolescentes e os gerontolescentes, que são os nossos idosos que viraram adolescentes. Então, hoje eles estudam, eles passeiam, eles viajam, muitos ainda têm as funções cognitivas excelentes, porque foram profissionais que trabalharam os neurônios, então eles continuam ali, né, trabalhando bastante, bem atentos. Então, um dos aspectos também desse processo, dessa adolescente mais idoso, é o sexo. Entendi. Com o advento do Viagra, óbvio, a população masculina passou a fazer sexo por muito mais tempo. Né? Então, tivemos o Viagra, nós temos aí também os implantes penianos, nós temos os trabalhos das terapias, né, contra a... Esqueci agora o nome, enfim, da impotência, da impotência. Então, nós temos várias terapias, várias situações. E o homem continua ativo sexualmente. Só que isso está gerando um problema. Porque aquela frasezinha que a gente falava antigamente como um bordão, vou trocar a minha mulher de 60, 70 por duas de 30, está acontecendo. Então, o que está acontecendo são os divórcios tardios, que a gente chama. A vara da família está identificando a separação de casais que viveram 40 anos, 45 anos, quando o homem se encontra ali nos 70 anos. Por quê? O homem continua ativamente sexualmente ativo. A mulher não acompanhou. É aquela coisa da idade do lobo mesmo. A idade do lobo, exatamente. Então, isso começou a gerar um outro problema, um outro aspecto aí do envelhecimento, que o quê? Essa senhora vai ficar sozinha. E aí ela entra no processo de depressão. Entendi. Então, isso realmente está acontecendo. A separação, o homem continua ativo, casa com mulheres mais novas, normalmente, às vezes constitui outra família, e essa senhora fica sozinha no fim da vida, em que ele achou que naquele momento estava tudo bem, né? Estável, o casamento de 40 anos, financeiramente. O Viagra, então, é um remédio machista? Só trouxe benefício para o homem? Ainda sim. Ainda sim. Pelo menos o que eu conheçço, ainda sim. Existe um Viagra feminino para as lobas? Ainda não. Vamos dizer, a emancipação feminina, ela foi na pílula, quando você decidiu se você queria ter filho ou não. Exato. Né? Até aí realmente foi. Mas o Viagra, ele veio para o mundo masculino. Ninguém esperava por essa, né? Ninguém esperava por essa. Muito legal. Mas bacana, queria te agradecer muito. A gente já Eu que agradeço a oportunidade. Mas se pudesse fazer um chamamento assim, para as pessoas, assim, para conhecer a Benticare, conhecer todo o teu trabalho. Claro, queria que você fizesse, porque é muito legal a gente falar sobre o aspecto social, né? Essa coisa, dependendo eu te peço até desculpa pelas brincadeiras. Imagina! Mas é bom, é importante a gente conversar sobre todos esses aspectos sociais, fisiológicos, né? Todas as novidades da medicina e ficar contente, né? Feliz saber que as pessoas estão vivendo mais e que há possibilidade de se viver ter uma qualidade de vida legal mesmo. Olha, Valdir, independente das dificuldades, é muito bom viver mais, claro, né? Então você percebe que é uma evolução aí da espécie, a gente está vivendo mais. Então é importante que aquilo que a gente fala, comece antes. Se não começou, não pare, comece hoje a se tratar, ter essa evolução aí da longevidade. Pode entrar em contato comigo, seja qual for a situação. Eu falo que todos os aspectos do envelhecimento, eles me interessam e atendem, e eu consigo atender da melhor forma possível. Então é só me procurar que a gente vai conversar. Os familiares ou os próprios idosos, a gente vai conversar e eu vou atendê-los com muito gosto. Eu fiquei só de tirar uma dúvida com você, a diferença de geriatria para gerontologia. Você usou várias vezes a expressão gerontologia. A geriatria é um médico, né? Um médico com aquela formação que a gente sabe, que atende aí. Parece-me que hoje, a partir dos 50, você já pode ir para gerontologia, para geriatria. Aquele médico já vai direto no joelho. No físico. Ele vai cuidar do físico normalmente. Tem muitos com um pouco mais de humanidade que cuidam do processo emocional, etc. e tal. Ponto. Ele vai focar mais no físico. O gerontólogo não. Ele
se foca nos aspectos do envelhecimento, o que ele pode te trazer de conhecimento para amenizar esse envelhecimento, mas principalmente prevenir. Como ele vai te trazer informações para prevenir esse envelhecimento, para que você envelheça de uma forma mais saudável. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, então só não é um médico. Pode ser um médico formado em gerontologia, mas pode ser um psicanalista, um analista, um terapeuta, um psicólogo, pode ser um nutricionista. Tem uma gama de... Ou seja, a sociedade está acordando para isso. A sociedade está acordando para isso, o que é muito bom, por isso que eu falo. Isso é legal. Graças a Deus, vamos à longevidade. Queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Assim, eu queria até, talvez, outras oportunidades. Eu, particularmente, te ligo daqui a 2 anos, tá? Pode me ligar, fica à vontade. Ou antes, né? Eu espero que você me ligue, Ligue, mas eu espero que você pare de fumar. Tá bom. Obrigado, Val. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado Obrigada, querido. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo.